Evangelho de Mateus, capítulo 14. Aleluias. Muito lindo esse louvor, irmãos. Muito lindo esse louvor. Existe um rio. Glórias a Deus. Agradecer a você que está nos visitando. Se por acaso tem alguém nos visitando. Agradecer aos irmãos que não olhou para o tempo, mas vieram buscar a Deus. Hoje tivemos na parte da manhã a escola bíblica, foi uma bênção e não será diferente o culto essa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 14, lá no versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, no versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Diga graças a Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo em nossa vida, o Senhor é bem-vindo nesta igreja, nossa família. E eu te peço, Espírito Santo, que usa nesta noite para falar da tua palavra, Deus. Diminua o homem deste altar e cresça cada vez mais e mais o teu Espírito Santo, Pai. Ninguém aqui veio aqui ouvir o homem, Senhor. Vieram aqui, Senhor, ouvir o Senhor, Pai. Então fala com os teus servos, Pai. Nos ensina nesta noite o temor, ó Pai, da tua palavra. Nos ensina, Senhor, o temor de estar em tua presença e aprendermos mais e mais de ti. Espírito Santo, eu te peço nesta noite, é a minha oração, que o Senhor possa abrir o nosso coração e de uma vez por todas jogar os dogmas, aquilo que não serve, aquilo que não presta, jogar fora, mas aquilo que edifica, aquilo que traz força ao nosso coração. Eu te peço, ó Deus, nesta noite, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Por gentileza, pode sentar, irmãos. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Eu quero falar hoje, nesta noite, sobre algo muito interessante. Eu quero, de uma forma que o Espírito Santo venha e fale aos nossos corações a respeito de algo que permeia o meu evangelho, permeia as nossas vidas. Hoje eu quero falar um pouco, não vai ser tudo porque não temos tempo, mas aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, isso eu vou falar. E eu quero falar nesta noite. Tem as crianças, né? Tem as crianças, temos duas crianças. Temos só uma. Amém. Eu quero falar de um tema muito importante. Hoje eu quero falar sobre a lei e a graça. Amém, irmãos? Amém. Hoje nós vamos falar sobre a lei e sobre a graça, né? A palavra graça significa favor não merecido. Então nós vamos comentar hoje, através dessa passagem de Jesus, desse ensinamento,
nosso coração em relação à lei, eu quero de uma forma aqui abrir seu entendimento em relação a isso, mas abrir esse entendimento baseado na palavra de Deus. Amém? A palavra de Jesus aqui, a Bíblia fala que Ele ordena, Ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele dá uma ordem para os seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem aquele mar para outra banda. Enquanto isso, Jesus estava despedindo a multidão, e a Bíblia fala que em seguida ele foi orar, e depois que ele estava só ali orando, aproximadamente aí 3 horas da manhã, ele simplesmente chega na beira daquele mar e começa a andar sobre as águas, e ele vai de encontro. Quem? Ele vai de encontro os discípulos. E como nós acabamos de ver, a Bíblia diz que os discípulos começaram a remar, aqueles 12 discípulos começaram a remar naquele barco, e a Bíblia fala que eles chegaram até a metade do mar. Por quê? Porque o vento era contrário, as ondas começaram a se agitar, então eles começaram a remar, e o máximo que eles chegaram é até a metade. Eles não conseguiriam concluir aquela travessia por causa da tempestade, por causa daquilo que sobreveio na vida deles. Então existia aquela dificuldade. Assim era eu e você, quando nós estávamos remando com a nossa própria força, tentando caminhar na nossa própria inteligência, tentando fazer aquilo que muitas vezes nós achamos que agrada a Deus, por estar às vezes remando contra o vento, e chegamos até metade do caminho. Então Jesus, ele começou a caminhar por cima das águas. A Bíblia fala que aqueles discípulos, vendo Jesus, eles começaram o quê? A ter medo. Eles diziam: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus responde: não temas, sou eu. Mas é interessante que, enquanto Jesus não estava naquele mar, ele até que foi uma certa distância, ele até que atingiu, vamos dizer, a metade do caminho. Então, quando eles atingiram a metade do caminho, eles estavam debaixo da ordem, debaixo da ordem de Jesus. E o interessante é que essa ordem que Jesus deu para eles estava significando naquele momento a lei. E quando Jesus chega até eles, a Bíblia fala lá em João capítulo 6, no versículo 21, que quando Jesus disse assim: ó, não temas, sou eu. Em João capítulo 6, no versículo 21, fala que eles o receberam, Jesus. Eles o receberam: Senhor, é o Senhor, então venha até nós. Eles o receberam, Jesus. Eu estou aqui pulando uma parte de Pedro aqui, que ele caminhou sobre as águas, porque eu quero que você entenda algo. Enquanto eles foram até a metade do mar, eles estavam sobre a lei, debaixo da lei. E quando eles receberam Jesus, eles já não estavam mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como eu disse, a graça significa favor não merecido. Eu e você não merecemos a graça, mas Jesus, que é a própria graça, a Bíblia fala que Ele o quê? Nos amou primeiro. A Bíblia fala que Jesus
por você. Mas o que significa então essa lei? Quando Moisés ele subiu ali até o Monte Sinai, Deus deu a ordem para ele. Deus estabeleceu ali o que? Os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos representavam a lei de Moisés. E dentro desses mandamentos estava ali a questão do sábado, muitas questões ali que estavam em Levítico, a lei. A lei fala sobre a carne de porco. A lei fala sobre o sábado. Então a lei trazia várias ordenâncias. Então a lei, ela significa uma ordem. Vocês estão entendendo? O que é lei tem que ser cumprido. Porém, o ser humano não tinha capacidade de cumprir aquela lei. O ser humano não tinha condições de cumprir aquela lei. Então, automaticamente, quando não se cumpria a lei, quando não se podia cumprir a lei, tinha que morrer. Então, isso era a ordem. Isso era o que? A lei. E o interessante é que quando Jesus se aproxima daquele barco, quando Jesus traz a graça para a vida daqueles discípulos, a Bíblia fala que a tempestade se acalmou. E aí então eles conseguiram chegar do outro lado. Então, para que eu possa reinar com Cristo, para que eu possa um dia morar com Ele na glória, é só através de Jesus. É só através da graça. E a graça é o próprio Senhor Jesus. E o interessante que a ordem, a lei, ela oprime. A lei, ela oprime, ela te obriga. A graça não. A graça ela te traz uma liberdade que há em Cristo. A graça ela te dá uma liberdade que há em Jesus. Só que tem um porém. Existem duas maneiras de ver a graça de Deus. Tem uma graça que pregam que você aceitou Jesus, acabou. Você pode viver uma vida de pecado, você pode viver uma vida de qualquer maneira, porque você já aceitou Jesus. É uma graça que, entre aspas, inventaram por aí. Mas a graça, aquela liberdade que Jesus nos deu, ela serve para quê? Para mim receber a vida eterna, mas também ter uma vida digna, reta diante de Deus. Vocês estão me entendendo? Eu tenho a graça, eu sou salvo, então eu posso continuar mentindo, eu posso continuar roubando, eu posso continuar praticando o que é errado. Não, porque Jesus me ama e a graça. Muito cuidado com essa graça. Porque a graça de Deus se é manifestada, a Bíblia fala que a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Trazendo a salvação. A graça ela tem a finalidade de me salvar. Porém, a minha responsabilidade com Cristo é de viver uma vida reta, uma vida na presença de Deus, uma vida que agrada a Deus. Porque a Bíblia também diz que Deus ele vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras. O microfone também. Então, dentro disso, dentro do que é a lei, dentro do que é a graça, eu preciso entender. Deixa eu tirar essa.
Ei. Então, dentro disso, eu preciso entender alguns aspectos aqui da lei. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 3, lá no versículo 7, para nós entendermos um pouco. Quem encontrou, diga amém. Amém. 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 7 diz assim, preste bem atenção nesse versículo: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ministério da morte. Estranho, irmãos. Estranho essa palavra, ministério da morte. Como assim ministério da morte? Escrito em letras, em pedra, com letras em pedra. Quem escreveu em pedras, irmãos? Quem escreveu para Moisés lá em pedras? Deus. Mas quer dizer então que o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória? Sabe o que significa isso? Que mesmo na lei tem glória, porque a lei, ela vive debaixo de uma ordenância. É aqui que eu quero que você entenda algo. Como assim ordenança? Tem que fazer isso para receber isso de Deus. Isso é ou não é uma ordem? Isso é viver na lei. Porque se a graça diz que é algo que eu não mereço, que Deus me deu, por que eu preciso pagar por isso? Mas tem glória? Tem. Guardar o sábado tem glória? Tem. Mas para que eu vou fazer isso? Se Jesus me libertou e deu a graça, derramando o teu amor no meu coração. Então tudo que vive debaixo da ordem está dentro da lei. Mas a Bíblia diz que tem a sua glória, tem. Mas eu quero que você leia depois o versículo 8, nós vamos ler. Que diz assim, vamos ler já. Se tem glória lá no ministério da morte, olha o que diz o versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Pode ter uma glória? Pode. É aqui que nós entendemos o seguinte: aonde pessoas têm que fazer algo para receber algo de Deus, bênção de Deus. Isso é lei, isso não é graça. Se vocês pegar o lencinho aqui do evangelista Samuel, se vocês pagarem ele, vocês vão ser curados. Isso é lei. Tem glória? Tem. O que significa essa glória? A pessoa pode ser curada? Pode. Mas aí ela não está debaixo da graça, ela está debaixo da lei. E eu não vivo mais debaixo da lei. Eu vivo o quê? Nós vivemos debaixo da graça. Nós vivemos debaixo daquilo que nós não merecemos, mas Deus, através do seu amor, nos deu. E o apóstolo Paulo diz ainda: olha, aqueles que querem viver pela lei, da graça têm caído. E se eu quero viver de acordo com a lei, a Bíblia diz que Cristo morreu em vão. Sacrifício daqui para receber isso, recebe? Pode até receber, porque a
ministério diante da morte, ela tem a glória. Quer guardar o sábado? Pode guardar. Mas aí você não está debaixo da graça. Porque eu quero comentar um pouquinho a respeito disso. Porque funciona assim, irmãos. Deus deu uma ordem. Olha a ordem. A ordem significa o quê? Lei. Então Deus deu uma ordem para que eles trabalhassem e no sábado descansassem. Isso era lei. Por isso se guardava o sábado. Mas para nós é diferente. Como nós vivemos debaixo da graça, o nosso dia de festejar, o nosso dia é o que? Seria no domingo. Então eles trabalhavam e descansavam no sábado e se alegravam no sábado. Mas a graça que me trouxe a salvação foi crucificado na sexta, ficou no sepulcro no sábado e no domingo o que? Ressuscitou. Então o domingo é o meu dia. O domingo é o dia do Senhor. E o que nós comemoramos? Eles comemoravam com algo no sábado. O que nós comemoramos? Uma vez por mês na igreja, irmãos. Porque nós fazemos memória dele. O quê? Santa Ceia. Por quê? Porque nós vivemos debaixo da graça. Este é o testamento que é da nova aliança. Quem disse isso? Jesus. Então eu não preciso mais, e eu não posso comer mais carne de porco? Pode. Pode. Porque eu não posso mais viver debaixo da lei. Eu preciso viver debaixo da graça. Porque aquilo que eu e você fizer, irmãos, é inútil. Porque a própria Bíblia diz que a nossa justiça ela é como um trapo de imundícia. Então eu e você vivemos debaixo da graça. E ele diz aqui, ó, e se o mistério da morte gravado com letras de pedras veio em glória, lá no versículo 8 fala: como não será maior glória o ministério do Espírito Santo? Então, enquanto os discípulos estavam no meio, eles estavam debaixo da ordem, debaixo da lei. Mas no momento que eles receberam Jesus no barco, eles entraram no ministério da graça. Aí o vento se acalmou e ele chegou até o destino deles. Assim é na nossa vida. Eu não preciso andar de joelho 2 quadras para falar com Deus. Eu não preciso fazer sacrifícios para falar com Deus. Eu tenho acesso, eu e você temos acesso direto com Deus. Através de quem? Através de Jesus, que é a nossa graça. Não, mas a lei tem que ser cumprida. Exatamente. Mas quem cumpriu a lei? Jesus. Para que Jesus cumpriu toda aquela lei? Para mim e para você. Porque o ser humano não tinha condições nenhuma de cumprir a lei. Então Jesus cumpriu ela, porque ele mesmo disse: olha, não vai se omitir nenhum jota e nenhum tio dessa lei. Ou seja, Jesus cumpriu toda a lei. Para quê? Para mim e para você. Porque nós não tínhamos condições. E os fariseus tentavam pegar Jesus ainda. Está curando no sábado. E Jesus perguntava para eles: qual que é melhor? Fazer o bem ou o mal no sábado? Isso era tudo ordenança. Então a lei, ela oprime. A lei, ela traz juízo. Se você não fizer, vai morrer. Isso era a lei. Mas como era impossível o ser humano cumprir a lei, Jesus cumpriu, nos trazendo a graça, nos dando o favor não merecido. Então eu e você vivemos debaixo da graça, vivemos debaixo deste
favor não merecido, que nós não fizemos nada para receber, mas Deus, Ele amou o mundo e deu a graça e deu seu Filho. Então eu preciso entender isso, esse juízo que pregam por aí. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, e você é isso, e você é aquilo. Não, eu sou uma nova criatura, porque eu aceitei Jesus na minha vida. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão na onde? Em Cristo Jesus. Amém? Mas tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei. Mas agora eu quero dizer algo: a verdade estava com quem? Com a lei? Quem está com a verdade? A lei ou a graça? Quem que vocês acham que estão com a verdade? Será que a Bíblia fala isso? Lá em João, abre em João capítulo 1, irmãos. João capítulo 1, Evangelho de João, é aquilo que nós comentamos no começo do culto, irmão. Tudo que Deus fez é bom. Evangelho de João capítulo 1, quem encontrou, diga graças a Deus. Lá no versículo 17, eu quero que todos encontrem, para todos verem. Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 17. Quem pode ler isso aí bem alto para nós, esse versículo? Alguém pode? Olha lá, irmão Alex. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Mas se isso, quem está na verdade, irmãos? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça, o favor não merecido, e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a graça está com a verdade, Jesus estava com a verdade. Quando ele curava no sábado, quando ele quebrava protocolos que só traziam o quê? Que só traziam o jugo, ordenanças, costumes implantados por homens que querem dominar. Então a graça de Jesus veio e quebrou todo esse protocolo, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando aquela mulher lá trouxeram aquela mulher lá para ser apedrejada, os fariseus olharam e disseram: a lei de Moisés nos mandou o quê? Matar. A lei dizia que tinha que morrer apedrejada, né? Não era isso? Que eles vieram e apresentaram aquela mulher para Jesus. Então, se Jesus olha para aqueles homens, a Bíblia diz que ele não fala nada ali naquele momento. Se ele olha para aqueles homens fariseus e fala assim: não, é verdade, vocês estão com a razão, eles iam encher o peito e falar assim: viu que nós conhecemos da lei? E Jesus, ele não fala nada, ele volta para a areia e começa a escrever na areia. Mas a lei manda matar, e o Senhor que diz? Se ele fosse contra naquele momento, se ele mandasse aquela mulher embora, falar: não, vai embora, solta ela, vai embora, eles iam ter um motivo para matar Jesus. Mas Jesus não respondeu nada. E eles tentaram outra vez com Jesus: e o Senhor que dizes? Jesus olha para eles e fala assim: aquele que está sem pecado, o quê? Atire a primeira pedra. Jesus deixou a consciência deles falar. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio aqui para julgar ninguém, Jesus veio para salvar.
Não é isso que a Bíblia diz? Então, se Ele não julga, por que é que eu vou julgar? Que direito eu tenho de julgar então? Dizer, olha, você vai para o inferno. Você, fulano, está em maldição. Ciclano, você está em maldição. Fulano, você está em maldição. Quem sou eu para falar isso? Se a Bíblia diz que Ele levou a maldição na cruz do Calvário. Isso é graça. Aquilo que não merecemos, aquilo que não tínhamos condições de pagar, Jesus, Ele nos amou primeiro, nos estendendo a mão e nos salvando. Porém, essa graça exige algumas obediências. É igual eu estava comentando no começo aqui, lembra? Eu também não posso, o apóstolo Paulo disse que eu não posso usar desta graça para dar o quê? Ocasião à carne. Porque eu sou salvo pela graça e eu vou fazer tudo o que eu quero. Não. Liberdade não é o quê? Não é libertinagem. Eu preciso ter uma vida reta, íntegra, perante a sociedade, perante Deus. Mas a minha salvação, Jesus já conquistou ela. Porque desde o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, a palavra diz que o meu nome foi escrito na onde? No livro da vida. Então a única pessoa que pode me impedir de ir para o céu sou eu mesmo. O ser humano, ele vai para o inferno porque ele quer, porque a dívida já foi paga. E é a Bíblia que diz, é a Bíblia que fala que a dívida, que aquela célula de dívida foi cravada no Calvário. Mas eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar nesse amor incondicional que Jesus tem pela minha vida. Porque se eu não acreditar também, eu vou virar um religioso. Eu vou me tornar uma pessoa que julga. A graça de Deus. Então ele fala aqui, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. O único caminho, a única verdade e a única vida. Então os discípulos, enquanto eles foram até no meio, eles estavam como eu e você, remando com as próprias forças, batalhando com a própria mente, com a própria força, tentando fazer algo com a própria força. Mas quando eles receberam a graça de Deus, quando eles receberam Jesus no barco, a Bíblia diz que aquela tempestade cessou e eles chegaram até do outro lado. Mas a graça também ela tem alguns critérios, irmão. Vamos voltar lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 27. Vocês entenderam, irmãos? Por que nós não guardamos sábado? Entenderam? A Bíblia diz que aquele que quiser viver da lei, da graça tem caído. E a Bíblia também fala que aquele que quer viver da lei, se ele errar em um ponto, ele errou em todos. Mas a Bíblia fala, teve uma vez falou para mim, a Bíblia fala que o homem não pode usar roupa de mulher e a mulher não pode usar roupa de homem. A Bíblia fala isso? Fala. Mas a roupa do homem e da mulher era diferenciada por um cinto. Aí eu disse para ele, mas você tem razão com a sua lei. Só que no mesmo versículo fala que se o teu filho desobedecer você, você tem que matar ele a pedrada. E aí? Vamos cumprir a lei ou não? A Bíblia diz que se errou em um ponto, errou em todos. Por isso que Paulo diz, quer viver da lei, da graça tem caído. Se eu quero viver de ordenanças lá da lei, eu estou fora da graça de Deus. E eu quero estar na graça de Deus.
Deus, irmãos. Eu quero fazer parte da graça de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, nós estamos na graça de Deus. Você entendeu? Pega um versículo isolado e quer determinar a direção da vida de uma pessoa? Não existe. Porque o mesmo capítulo lá, se você for ler, o mesmo capítulo que fala lá em Deuteronômio, que o homem não pode usar a roupa da mulher, nem a mulher do homem, o mesmo capítulo fala: seu filho desobedeceu, ele tem que levar perante os outros, e cada um pegar uma pedra na mão e matar o filho a pedrada. É a lei. Quer cumprir a lei? Vamos cumprir tudo. Cadê o altar aqui agora para nós matar o bezerro aqui? Quer cumprir a lei? Não era assim? Quem fez a barba essa semana aí? Cortou a ponta das barbas? Vai para o inferno então, você está debaixo da lei. Quer viver na lei? A lei diz isso. A lei diz: se cortar a ponta da barba, é pecado, é lei. Então, tem pessoas que querem fazer o seguinte: quer pegar a lei e quer criar um domínio em pessoas, quer dominar as pessoas. Eu quero dizer algo muito interessante para a igreja: uso e costumes não tem nada a ver com lei e graça, irmãos. Isso é algo de cada igreja. Tem que ser respeitada? Tem. Tem que ser respeitada? Tem. Porém, eu não sou obrigado. Só que tem um porém. Deixa eu só explicar para vocês aqui. Eu estou na igreja missionária Caminho da Vida. De repente eu vou para uma igreja de uso e costumes, daquelas bem radical. Então, como eu fui para lá, eu tenho que me submeter aos costumes de lá. Está entendendo? Eu não posso tentar mudar isso lá. Cada um manda na sua casa, vai quem quer. Só que tem um porém. O apóstolo Paulo fala o seguinte: que aquele que come legumes não fala daqueles que comem de tudo. E aqueles que comem de tudo não fala dos que comem só legumes. Quer dizer, a roupa é por aqui, é para a glória de Deus, amém. Mas não fala daquele que usa por aqui. Eu estou só dizendo isso por quê? Porque geralmente 90% das igrejas que têm uso e costume gostam de julgar as pessoas, principalmente pela aparência. E se Jesus fizesse isso, irmãos, ninguém se salvaria. Porque pela lei ninguém vai ser salvo. A salvação vem através de Jesus, pela graça. Então, se você quer usar uma saiona no calcanhar, irmão, amém. É para a glória de Deus? Amém. Mas não critique uma pessoa que usa por aqui. Não é por aqui, irmão, ó. Senão depois vem um por aqui e não dá. Né, irmão João? Ah, então quer dizer que eu não vim para a igreja, então, né? Então isso é lei, isso é graça, irmãos. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos aprender. Ah, eles gostam só de usar saia. Amém, que Deus abençoe eles. Deus abençoe a igreja de Cristo. Só que eles não podem me criticar. Não pode querer apontar o dedo para a sua vida. Ah, porque a igreja lá, o pastor Elias não usa gravata. Né, pastor? Pastor Elias não usa gravata. E careca lá também não usa gravata. Fala para mim, irmão, a gravata vai diferenciar alguma coisa na minha vida? A gravata vai fazer alguém mais santo do que o outro? Né? A gravata tem que parar de cima desse microfone, talvez ela vai falar alguma coisa. Viu? Igual o irmão disse, né? Coloca a gravata parada aqui em cima do microfone, não vai resolver nada. Querem usar? Amém, irmãos. Aquele que gosta de usar? Amém. Mas não critica aquele que usa. Eu estou falando de lei e graça. Nós vivemos debaixo da graça. Não vou dizer que eu vou vir aqui de shortão, tudo, né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Ordem, decência. Mas eu preciso parar de julgar. A igreja ela precisa parar de julgar.
seguinte, irmãos: quem vai dar conta de muitas vidas que estão indo para o inferno por causa disso? Quando eu tinha 14 anos, irmãos, tinha um presbítero que ele me vigiava até na escola se eu jogava bola. Sabe o que fez com a minha vida? Eu saí da igreja, comi o pão que o capeta amassou, quase morri. E se eu tivesse morrido e ido para o inferno, irmão, desviado? Quem que daria conta disso? E hoje, se você vê a vida do presbítero, não estou julgando. Pira. Se você vê a vida do presbítero, não estou julgando. Esse presbítero é de outra cidade. O cara está numa vida de bebedeira, daquelas bem. Não estou julgando. Que Deus abençoe a vida dele. Mas você está vendo o que a lei faz? A lei cria juízo. Ela cria ordem. Ela quer criar domínio. O que acontece em muitos púlpitos é que estão querendo o quê? Dominar. E não estão querendo ensinar o Evangelho. Estão querendo dominar. Mas diga para o irmão do seu lado: meu irmão, você é livre. Diga para o irmão: você é livre em Cristo Jesus, irmão. Diga para ele: porque nós não vivemos mais debaixo da lei, mas vivemos debaixo da graça. Vamos aplaudir Jesus, irmão? É a graça de Deus, é a graça, é o favor não merecido, é aquilo que eu não mereço, mas que Jesus me deu. É isso que é importante, irmãos. Tem pessoas morrendo aí fora, tem pessoas se acabando, tem famílias destruídas. Enquanto isso, eu fico me escondendo atrás de uma Bíblia, dizendo o que é certo e o que é errado, julgando, estendendo as mãos, estendendo o dedo, ou seja, em vez de estender as mãos. Isso que é o Evangelho. A Bíblia diz que Jesus, ele comia com os pecadores, e ele falou: olha, os sãos não precisam de médico. Sabe por que a igreja está aberta até hoje? É por causa das prostitutas, dos drogados, dos viciados. Mas enquanto eu estender a minha mão para julgar, nada vai se resolver. Aí depois eu entro na presença de Deus: oh meu Deus, glória a Deus, eu choro na presença de Deus, eu choro na presença do Espírito Santo, mas não tenho coragem de anunciar o Evangelho para ninguém. Eu não vou chamar aquela mulher lá para vir, não, porque aquela mulher tem uma história muito feia. Não, aquele rapaz lá, não vou chamar para a igreja, porque ele é drogado. Não, é esse que tem que chamar. É esse que você tem que falar de Jesus. Porque enquanto nós se preocuparmos só com o status, os fariseus eram assim. Os fariseus, irmãos, eles gostavam de cumprimentos. Eles gostavam de andar pela rua assim, todo, sabe? Não me toque, não me rele. Nos funerais, a viúva de Naim, aquela mulher já estava com a dor tremendo no coração, carregando lá, os homens carregando o corpo do filho daquela mulher. Aquela mulher já viúva, já tinha perdido o marido, uma mulher totalmente sem esperança, estava caminhando rumo ao cemitério para enterrar o filho, e o fariseu lá na frente, com pressa para enterrar logo. Mas a Bíblia diz que Jesus parou aquele funeral. Jesus olhou para o coração daquela mulher, e Jesus foi lá e tocou naquele esquife e disse: levanta-te. Era assim que Jesus fazia, irmãos. Levanta-te. É isso que a graça faz. É levanta-te. É estender as mãos e dizer: meu amigo, Deus é contigo, meu amigo. Mas eu sou um pecador, eu sou isso, só que não importa. Deus, ele te perdoa e te salva. Mas a minha vida, o meu passado não interessa. O meu Jesus, ele te perdoa e ele te restaura e ele te salva. Venha do jeito que você está. Não, mas eu fumo, eu bebo, não interessa. Venha do jeito que está. É aquela palavra que Moisés diz:
para o faraó. É aquela palavra que ele diz para o faraó: olha, o eu sou mandou falar para você: deixa meu povo ir. É essa palavra que tem que ecoar, que tem que gritar no nosso coração, irmãos. Está clamando: deixe meu povo ir. Deixe meu povo. Liberta o meu povo. Quem é que tem que fazer isso, irmão? É a igreja. Através da graça. Favor não merecido. Eu não mereço. O que eu fiz para Deus olhar para a minha vida? Nada. O que eu faço, o que eu posso fazer para retribuir? Nada. Isso é um amor que Deus fez. Eu preciso só glorificar Ele. Eu preciso só agradecer Ele. Porque se fosse para mim viver debaixo da lei, irmão, eu e você estávamos no inferno. Porque não tínhamos condições. E o meu Jesus carrega uma cruz pesada, apanha, sofre, para depois alguém pegar algo que está lá na lei, aquilo que Cristo aboliu, e querer colocar sobre a minha vida, querer colocar sobre ordenança. Colossenses, abre aí Colossenses, irmãos, capítulo 2. Isso é importante nós sabermos. Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, no versículo 2, quem encontrou, diga graças a Deus. Colossenses capítulo 2, no versículo 20. Preste muita atenção nisso, irmãos. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies. Isso aqui é interessante. Eu não compro Helmas, porque Helmas foi do diabo. O nome Helmas significa mens, hell, homens do inferno. Isso é bobeira, irmão. Abençoa o teu alimento quando chega na tua casa e acabou o problema. Porque a Bíblia te dá essa autoridade. A palavra de Deus te dá a autoridade de abençoar as coisas. Não toque as ordenanças, é como se vivesse no mundo, tais como: não toques, não proves, carne de porco aqui, ó, não proves, não manuseie. Versículo 22: as quais coisas todas o que? Perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Estou falando de vestes aqui agora, ó. As quais, versículo 23, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Tem aparência. A veste vai te dar uma aparência de disciplina. Mas olha o que a palavra diz: mas não são o que? Não são o que, irmãos? Senão para... Está dizendo, não são de valor algum, a não ser para a satisfação da carne. Eu uso terno, gravata, eu sou mais santo do que o irmão fulano, entendeu? Eu uso saias lá no calcanhar, até aqui. Eu não rapo o cabelo do subaco, porque eu sou santo. Então eu sou mais santo do que esses irmãos aí, ó, cheio de brincos, as mulheres, ó, tudo pecador, cheio de
santa? Essa Jezabel? A palavra está dizendo aqui, ó, que não são o quê? De valor algum. Isso aí para Deus não quer dizer nada, irmão. Paulo diz algo interessante, ó. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. E sim, o ser o quê? Uma nova criatura. Amém, irmãos? Isso não tem valor algum para Deus. O que tem valor para Deus é o quê? É eu ser uma nova criatura. Eu vi um pastor dando um testemunho uma vez, que ele foi pregar, pregou numa igreja, e não sei quantos anos depois ele voltou naquela igreja, e tinha um cara que não parava de olhar para ele e sorrir. O cara estava com a calça de uma cor, o terno de outra, uma camisa emendada, uma gravatinha daquelas pequenininhas assim, hora de criança, o cabelinho bem penteadinho, todo sorridente. Aparentemente não tinha nada a ver a roupa dele, estava todo bagunçado, mas existia algo novo na vida dele, existia um brilho maior na vida dele. Ele estava dizendo, automaticamente ele estava dizendo: olha, eu tenho alegria porque Cristo está na minha vida. Eu tenho essa alegria porque Jesus faz parte da minha vida. As minhas vestes não quer dizer nada, não. O que importa é que está aqui dentro. É aquilo que Jesus vê. Aquilo que o mundo vê para mim não importa. Aquilo que o mundo pensa da minha vida não importa. O importa é o que Deus pensa a meu respeito. Então automaticamente as vestes dele diziam: esse cara é relaxado, esse cara não tem nada a ver com a moda, tá tudo, a camisa de uma cor, o terno de outra, mas algo mais importante estava sobre a vida dele, que era o brilho de Jesus, irmãos. E é esse brilho que você tem na sua vida, irmão. É essa graça. Não deixe que palavras negativas, não deixe que palavras de maldição ataquem a sua vida, palavras de derrota. Porque quando você aprender, quando você entender que você está na graça de Deus, você vai começar a andar de uma nova forma, você vai começar a caminhar diferente, você vai começar a pensar diferente. Eu estou passando esse problema, mas eu tenho a mente de Cristo e eu vou resolver esse problema, porque Jesus está na minha vida. É essa graça, é esse favor não merecido que Jesus conquistou no Calvário para mim e para você, irmão. Não é um jugo que uma pessoa pega um versículo isolado e tenta me jogar para baixo, e tenta me jogar lá no chão, não. Jesus me resgatou e me fez mais do que vencedor. Quando você entender a graça de Deus na sua vida, você vai começar a pensar assim. Quando vir aquele pensamento de tristeza, aquele pensamento de desânimo, você vai falar: não, eu sou escolhido de Deus, eu tenho Jesus na minha vida. E a Bíblia fala: o que nos separará do amor de Deus? Nada, nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o porvir. Nada nos separará do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, a nossa graça. Amém, irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus.